Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso sobre Direitos Humanos, que é centralizado nos direitos das meninas e mulheres em Angola. Nesta primeira lição, em modo introdutório, vamos procurar responder à pergunta: por que falar sobre direitos das meninas e mulheres em Angola? Eu sou a Leopoldina Fekayamale, ativista pelos direitos humanos e gestora de projetos culturais. Para respondermos à pergunta que dá título à nossa lição, por que falar sobre direitos das meninas e mulheres em Angola, é importante iniciarmos pela definição de direitos humanos. Os direitos humanos são direitos que todas as pessoas têm simplesmente por serem humanas. São proteções básicas que garantem que cada pessoa possa viver com dignidade, com liberdade, com segurança e respeito, independente da sua idade, do seu género, da origem, da religião, da etnia ou condição social. Incluem o direito à vida, à educação, à saúde, à igualdade, à proteção contra a violência e discriminação e a possibilidade de participar plenamente na sociedade. Estes direitos existem para assegurar que todas as pessoas tenham oportunidades justas para o seu autodesenvolvimento e possam viver de forma segura e livre. Se os direitos humanos são direitos que todas as pessoas têm simplesmente por serem humanas, então as mulheres estão incluídas nisso. Ou seja, falar de direitos das mulheres é, sem dúvida alguma, falar de direitos humanos. As mulheres têm direito às mesmas liberdades, oportunidades e proteções que qualquer outra pessoa na sociedade. Porém, em pleno século XXI, no nosso tempo, aqui e agora, embora muitas pessoas achem desnecessário falarmos de direitos das mulheres, continua a ser um tema de extrema importância na nossa sociedade e em outras pelo resto do mundo. Vamos agora focar no caso de Angola. Em Angola, se fizermos um breve recuo histórico, perceberemos que havia diferenças profundas na forma como homens e mulheres eram educados, valorizados e autorizados a participar na vida social, política e econômica do país. Por exemplo, Deolinda Rodrigues, uma das mais importantes nacionalistas que nós tivemos, durante o período de luta pela independência, deixou por escrito algumas reflexões sobre desigualdades entre mulheres e homens que existiam já naquela época. Ela relatava que, num contexto de luta, as mulheres eram vistas como inferiores. As suas capacidades físicas e intelectuais eram constantemente questionadas. Ela falava também sobre como, naquele contexto de luta pela independência, nos campos de batalha, os homens, por exemplo, queriam ser servidos pelas suas companheiras de luta, queriam que elas, por exemplo, lavassem, cozinhassem e tratassem de questões relacionadas com cuidado, mas em contrapartida, desvalorizavam as suas opiniões quando se tratava de pensar nas estratégias de luta e de combate ao colonialismo. Os escritos de Deolinda Rodrigues nos mostram que antes, durante e mesmo após a nossa independência, por muitos e muitos anos, as mulheres foram associadas quase que exclusivamente ao espaço doméstico, ao cuidado da família e à obediência de uma série de normas culturais que limitavam a sua liberdade de decidir e de exercer de forma plena a sua cidadania. E não estamos a dizer que o cuidado com a família e com as questões domésticas não fossem importantes ou não devessem merecer a atenção das mulheres. Estamos a dizer que foi e continua a ser injusto relegarmos o papel das mulheres maioritariamente ao cuidado da família e da manutenção do lar. As mulheres, tal como a mudança dos tempos e a transformação da nossa sociedade e de outras sociedades pelo mundo nos mostra, têm a capacidade de participar da vida política, econômica e social do nosso país. Ainda, se nós voltarmos um bocado para a época da luta pela independência do nosso país, nós vamos perceber que nessa história de luta podemos encontrar o legado de inúmeras mulheres que combateram de armas na mão perto dos homens e que se mobilizaram em grupos de resistência contra o colonialismo. Embora muitas vezes não se honre devidamente o contributo dessas mulheres, elas estiveram na linha da frente nos campos de batalha, tal como os homens, e foram fundamentais para a liberdade do nosso país. Pensemos então agora sobre os nossos dias. Em Angola, qual é a pertinência de continuarmos a falar
sobre o direito das mulheres. Mesmo após a independência, apesar de avanços importantes, de termos mulheres mais presentes em vários campos da vida social do nosso país, muitas desigualdades continuam presentes no nosso cotidiano. O acesso à educação ainda não tem um equilíbrio de género. Isso significa o quê? Significa que tanto do ponto de vista de acesso, como de progressão e de permanência na escola, por exemplo, rapazes e homens têm mais vantagens e, no geral, permanecem e conseguem chegar a ciclos acadêmicos muito mais altos do que as mulheres. Além disso, temos ainda o desafio da violência baseada no género. E aqui, essa violência baseada no género pode ser tanto violência sexual, que afeta mais meninas e mulheres do que rapazes e homens. Pode ser também, por exemplo, violência física, que afeta mais meninas e mulheres do que rapazes e homens. Essa violência pode ser também a patrimonial, que afeta mais as mulheres do que aos homens. Além disso, nós também temos as desigualdades econômicas, que no nosso país ainda afetam mais as meninas e as mulheres do que aos homens. Se nós olharmos à nossa volta, vemos que no acesso a melhores empregos e, consequentemente, a melhores salários ou fontes de rendimentos, os homens estão em vantagens. Já se perguntaram porquê que, quando nós falamos, por exemplo, de relações entre mulheres e homens, mais facilmente as mulheres são vistas como interesseiras do que os homens? Isso, se nós pensarmos de forma profunda e política e analisarmos as dificuldades nos acessos entre mulheres e homens, vamos perceber que o facto de as mulheres terem menos poder econômico do que os homens é um problema social e estrutural. No final das contas, todos esses aspectos ainda influenciam a forma como as mulheres vivem, trabalham e exercem os seus direitos. Estes aspectos mostram-nos também que ainda não temos uma real equidade de género. É preciso continuarmos a lutar por isso. Por fim, estes aspectos mostram-nos que abordar os direitos das mulheres não é para nos dividir, causar discórdias ou competição. É para garantirmos verdadeira dignidade e justiça social às mulheres e, assim, construirmos uma sociedade que não deixa ninguém para trás. Lembrem-se, os direitos humanos de que falamos no início serão verdadeiramente universais quando meninas e mulheres puderem viver com dignidade, autonomia e igualdade. Para finalizarmos a primeira lição do nosso curso, deixo-vos com uma pergunta para reflexão. O que é que cada pessoa pode fazer para continuarmos a fomentar o debate sobre a necessidade de garantir os direitos das meninas e mulheres em Angola? Obrigada por teres acompanhado a primeira lição do nosso curso. Fica conosco que na próxima nós vamos abordar algumas das barreiras que dificultam a realização plena dos direitos das meninas e mulheres em Angola. Até já!